esse podcast é um instrumento de cura para mim e eu espero que seja também para você. Eu nasci no dia 1º de abril e eu vi a minha vida toda que eu sou filha de uma vasectomia que, entre aspas, deu errado, fecha aspas. São 10h20 da noite de um domingo, o dia mais improvável para eu gravar o que é o primeiro episódio do É Seguro Sentir podcast. Podcast esse que existe no meu coração há muito tempo. Acredito que ali por volta de 2019, mais ou menos. Quando inclusive eu baixei o aplicativo de criação de podcast, fiz alguns testes em forma de desabafo. Era pandemia, eu tava no puerpério do Antônio ali, me sentindo perdida. E tive o podcast, o aplicativo na verdade, né, que não virou podcast naquela época, como um amigo assim, sabe? Pra quem eu desabafei algumas vezes. Essa vontade, né, continuou viva no meu coração, mas eu precisei passar por muita coisa até chegar aqui nesse domingo às 10h20 da noite e abrir o microfone e falar de olho fechado que tá aqui no meu coração. Meu nome é Marcela Franco, eu sou jornalista, sou apresentadora. Com isso aqui no meu currículo, na minha caminhada, eu posso te garantir ótimas conversas, ótimas entrevistas com pessoas incríveis. Tenho muito para trazer, tenho muito para perguntar, para conversar com pessoas que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de ouvir aqui também, trocando comigo. Além disso, eu sou doula. Cuido de outras mulheres nas gestações, nos partos e nos seus renascimentos. Sou terapeuta holística, que é parte da minha formação como doula. Então, venho também acolhendo e amparando muitas mulheres nos seus processos de autoconhecimento. E, além disso, eu sou mãe do Antônio, que tem quase 7 anos de idade, do Bento, que partiu com 16 semanas de gestação no 4º mês. A gente certamente vai falar sobre isso. E sou mãe do Bernardo, que tá com 3 anos e tantos meses, prestes a completar 4. Como mãe, eu também posso garantir para vocês muita troca, muita verdade, uma maternidade possível que eu sempre faço questão e tenho o maior prazer de conversar também sobre com outras mulheres. Então, certamente vocês vão ver muito disso por aqui, muito da minha história, porque esse podcast é, como eu disse, um instrumento de cura. Comecei a ter coragem de gravar esse primeiro episódio depois de uma roda de mulheres que eu participei na casa da Lorena, uma amiga, deusa maravilhosa. Se eu tô aqui fazendo isso hoje, é por causa de você e da Paty, a Patrícia Falcão, que conduziu essa roda com a Lorena na casa dela. Patrícia é instrutora do Rio Aberto, que é uma prática de MVE, não sei se você já ouviu falar. Movimento Vital Expressivo. Nessa roda, na casa da Lorena, a gente reuniu 7 ou 8 mulheres. A gente fez uma cerimônia do cacau, coisa que eu nunca tinha feito e que serve muito para abrir o nosso coração, para fazer práticas como a que a gente fez logo depois. E durante essa prática de MVE, que tem toda uma razão de ser, né? Uma coisa ali pensada, alguns movimentos pensados, algumas falas pensadas, a playlist que toca ali na roda com essas mulheres também certamente é planejada para que certas curas aconteçam. Tem toda uma sincronicidade também que eu acredito demais. Não sei se você acredita nisso. Me conta aqui para eu saber se faz sentido para você também isso. Vai ser muito legal te conhecer melhor. Então, nessa prática, eu tenho certeza, assim, que o universo acaba reunindo exatamente as pessoas que têm que estar ali juntas, sabe? Para experimentar cada uma a sua cura. Durante a prática do MVE, eu acredito que é a abertura de um portal de cura mesmo, que começou a ser aberto algumas semanas antes na minha terapia, em algumas histórias que eu vivi na minha família. O podcast apareceu em uma dessas sessões e alguns dias depois veio o convite para participar dessa roda. E durante a prática do MVE começou a se concretizar a abertura desse portal de cura. Eu falei um pouquinho das minhas formações e tudo, mas tem uma coisa muito importante que eu gostaria de falar para vocês sobre a minha história. Eu nasci no dia 1º de abril
E eu vi a minha vida toda que eu sou filha de uma vasectomia que, entre aspas, deu errado, fecha aspas. Essa fala, que sempre foi dita com muita naturalidade, enfim, sem nenhuma intenção, moldou muito da pessoa que eu sou hoje, me trouxe muitas crenças limitantes, me trouxe muitos bloqueios, me trouxe muitas inseguranças, me trouxe uma sensação de despertencimento muito grande, que hoje me é muito mais consciente, né? Mas que por muito tempo me governou sem eu ter a menor consciência do porquê, do que era e de como de fato me afetava. E nessa roda eu comecei a receber algumas confirmações no sentido de que era para eu estar aqui mesmo, sabe? Sendo exatamente quem eu sou e que era para eu falar. Me veio muito isso durante uma música. Não sei se você já ouviu aquela que fala: bem te vi andar por um jardim em flor, chamando os bichos de amor, sua boca pingava mel. Bem te quis, e ainda quero muito mais, maior que a imensidão da paz e bem maior que o sol. Ouvindo essa música ali na prática de MVE, eu tive uma sensação muito forte. Não foi nem uma sensação, foi uma certeza, sabe? É inexplicável. De que o universo, Deus, os meus guias estavam ali, falando comigo, me confirmando que era para eu estar aqui, que tudo aconteceu exatamente como tinha que ser para eu estar aqui. E que eu tô aqui para ser quem eu sou, para chamar os bichos de amor, para pingar mel da minha boca, para ser doce, para ser sensível, para ser pura como muita gente me fala, para ter o coração que eu tenho, sabe? Porque eu sou essa pessoa. E para falar o que eu tenho que falar, para ser maior do que o sol, para ser maior que a imensidão da paz, para ser quem eu vim ser. E depois dessa música a gente teve um momento de recolhimento, assim, cada uma foi para um canto do jardim e me veio o que eu coloquei como título desse primeiro episódio. Fala o que você tem que falar. E por que nesse domingo à noite, né, às 10h20 da noite, eu comecei a fazer isso? Eu acabei de tomar um banho com uma vela bem cheirosa, bem gostosa, que é um ritual que eu tenho de autocuidado, que eu denominei meu merecido momento. Depois eu tomei um banho de guiné, que é uma erva, pedindo conexão, né? Retorno a essa conexão comigo, com o que eu acredito, pedindo sensibilidade, proteção, pedindo entrega, presença. E depois disso eu sentei aqui na minha cama e tive vontade de pegar 2 cartas de tarô. Normalmente eu tiro, né, uma carta de tarô, como se fosse um oráculo mesmo, né? Quando eu tenho vontade, quando eu sinto que tem alguma mensagem querendo chegar pra mim. E hoje eu senti que seriam 2. Pela primeira vez, eu tive vontade de pegar 2 cartas, eu peguei essas 2 cartas, e a primeira dessas cartas se chama Adiamento, e ela fala muito sobre como é desnecessário adiar as coisas, sobre como a gente não sabe do amanhã, e sobre quando a gente adia, a gente simplesmente não realiza o que a gente tem que realizar. E puxa vida, né? Eu já te contei que eu tô adiando esse podcast aqui desde 2019. E eu acho que eu cansei, sabe? Eu tô simplesmente abrindo meu coração pra me curar, porque eu acredito que a minha vulnerabilidade é a minha maior coragem. A gente vai falar sobre isso em algum dos próximos episódios. Acredito que no terceiro. Então, assim, esse é o meu espaço. Esse é o nosso espaço de acolher a nossa vulnerabilidade. E eu cansei de adiar. E a segunda carta que veio depois de adiamento, eu coloquei uma em cima da outra, foi a aventura. Nessa carta, a aventura, ela já saiu pra mim várias vezes. E hoje ela saiu depois dessa do adiamento. Tem uma imagem linda de uma criança. Tem um pouco de escuridão, mas no final tem uma luz muito colorida, assim, sabe? Dá pra ver só a silhueta da criança e ela indo em direção a essa luz, mesmo sem saber o que tem ali na frente. E essa carta fala sobre a beleza que tem, sabe? Nesse espírito aventureiro das crianças. E de experimentar, mesmo sem saber o que vai dar, sabe? Então achei muito forte, achei muito simbólico e eu senti de fazer isso hoje. Quando eu tava pronta pra dormir, já tem 2 semanas que eu tô planejando no meu calendário como que vai ser o momento que eu vou conseguir fazer isso, mas tinha que ser agora, tinha que ser do jeito que tá sendo.
Se você me ouviu até aqui, eu te agradeço demais. Se tem um compromisso que eu vou firmar com você nesse primeiro episódio, é que eu vou falar o que eu tenho que falar. É que eu vou ser verdadeira com você. É que aqui você vai encontrar um espaço seguro onde é permitido sentir. Porque eu acredito que a cura, ela acontece quando a gente entra em contato e não quando a gente tenta ficar se blindando. E se for pra você curar alguma coisa também aí dentro da sua história, me ouvindo, eu me sinto realmente muito honrada por poder ser esse instrumento. Quero trazer convidadas muito especiais aqui pra gente falar sobre autoconhecimento, sobre desenvolvimento pessoal, sobre evolução espiritual, sobre estar aqui e se permitir acreditar e ser exatamente quem a gente é pra viver a vida que a gente veio viver. Semana que vem, a gente vai começar pelo começo, falando sobre a nossa criança interior, com a Hadla, que é uma terapeuta especializada em trauma de infância. Então se preparem, porque vai ser muito incrível. Tenho certeza que você vai entrar em contato aí com uma parte da sua história que vai te fazer andar muito, 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 se você se permitir. Eu ainda não sei exatamente qual vai ser a frequência do SS Podcast, se vai ser sempre semanal, mas é o que eu pretendo trazer nesse início. E aí vocês vão me dizendo o que vocês estão sentindo, o que vocês estão achando. Me digam também temas que vocês gostariam que eu falasse aqui no podcast, quem vocês gostariam que eu entrevistasse. Eu tô 100% aberta para esse nosso espaço ser exatamente com a nossa cara, do jeito que tiver que ser. Muito obrigada por me ouvir e eu espero que chegue aí para você exatamente o que tem que chegar. Um beijo, até semana que vem.